Bom dia, Júlio. Graças e paz, irmão. Queridos, bom dia a todos, mais uma vez. Obrigado pela sua presença. Deixa eu abrir aqui. Quero, em primeiro lugar, agradecer o comprometimento de vocês, tá? Porque eu posso dizer que essa é a turma que eu tenho visto mais comprometimento até hoje, tá? Com a palavra, com os estudos. Mesmo com toda a dificuldade que a gente tem no dia a dia, com as responsabilidades que vocês enfrentam no dia a dia. A gente vê a Bia aí, né, que perdeu a sua mãe, e que mesmo através dessa adversidade que ela enfrentou aí, ela tem se colocado à disposição do reino, tem feito as suas... tem estado presente nas aulas, tem feito os trabalhos. Então, mais uma vez, eu quero deixar aqui meus sentimentos, as nossas orações. A irmã pode contar com a gente, o que você precisar aí, a gente está à disposição. Somos irmãos, fazemos parte do mesmo reino, tá? Tanto a Bia como cada um de vocês, tá? Vocês não hesitem em procurar, falo por mim também, em me procurar, pelo que os irmãos precisarem, estou à disposição para ajudar da melhor forma possível. Sei que é um tempo bem difícil, né? A gente se aproximar e estar perto, mas o que a gente puder fazer, a gente faz, com essas limitações que tem nos proporcionado nesse tempo. Amém? Vamos, antes da gente começar, a nossa lição é sobre mordomia cristã, segunda parte da lição. Vamos fazer uma oração antes de começar, tá bom? Senhor Deus Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado por tuas misericórdias que se renovam sobre nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos tem dado forças, tem renovado as nossas forças, nos dado vigor. Obrigado por chegarmos até aqui, porque se chegamos até aqui, porque o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor, porque sabemos que os teus planos, os teus projetos são sempre melhores do que os nossos. Nós podemos conduzir, podemos criar e fazer os nossos passos, mas é o Senhor que conduz. Podemos fazer planos, mas é o Senhor que conduz. E obrigado por isso. Entregamos esta manhã em tuas mãos. Fala conosco, ministra os nossos corações através da tua palavra, através do ensino, para que possamos sair daqui, Senhor, com o coração cheio do teu Espírito, com o coração cheio de alegria e esperança. Muito obrigado por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, abram comigo em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, verso 15 e 16. Efésios capítulo 5. Desculpa, irmãos. Portanto, capítulo 15, 5, verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Na sua revista aí, né, está escrito aqui na introdução da Mordomia do Tempo, o ser humano é incapaz de controlar ou de modificar o tempo. Somos apenas administradores do tempo. O Criador é mantenedor do próprio tempo. Foi ele quem estabeleceu marcos temporais
para nós e para toda a criação. E é Ele o único que pode alterar o tempo. A prova disso é que fazemos planejamentos para os dias, até projetamos planos para o futuro. Mas não podemos garantir que os planos, até para alguns momentos, adiante serão concretizados. O tempo é mais do que segundos, minutos, horas, dias, anos, décadas, séculos e milênios. O tempo é um milagre que não se repete. Alguns dizem que o tempo é dinheiro, mas este é mais precioso do que dinheiro. Devemos ser bons mordomos do tempo, aproveitando bem as oportunidades que este nos oferece. Então, queridos, nós vimos na aula passada que a palavra mordomia quer dizer, no contexto desta lição, serviço ou administração responsável. Né? Não é mordomia no sentido de você relaxar, eu estou na mordomia aqui, né? eu estou tranquilo. Não. A mordomia quer dizer você administrar aquilo que é confiado em suas mãos por Deus. Isso tudo, bens, família, né? Trabalho, tudo aquilo que Deus confia nas suas mãos, nós devemos administrar com responsabilidade. Então Deus criou o dia, a noite, as estações do ano, para que pudéssemos planejar a nossa vida mediante tudo aquilo que Ele oferece. E o tempo que Ele confiou a nós. Né? Existem dois tipos de tempo. Existem dois tipos de tempo, né? Sim. O primeiro é o Cronos e o segundo é o Kairos. Falamos muito dessa palavra, né? Kairos. O Kairos de Deus. É exatamente isso. O tempo de Deus. Né? O Cronos, atualmente, é a definição de tempo cronológico, que é o que a gente vive hoje. Tá? Cronológico e físico. Compreendido como os anos, os meses, os dias, as horas e os minutos. Esse é o Cronos, é o tempo cronológico. Tá? É isso que a gente vive hoje. Dias, meses, horas, segundos, minutos. O Kairos é o tempo, especialmente um ponto no tempo. Momento, tempo oportuno, oportunidade favorável, ponto justo, medida certa, lugar apropriado ou decisivo. Kairos é o tempo de Deus. Vocês já pararam alguma vez? Eu acredito que sim, a maioria das pessoas, até quem. Na verdade, vocês sentiram isso, porque vocês são filhos de Deus. Porque o mundo sente isso quando fala assim, poxa, já estamos chegando no Natal. Ontem era janeiro. E já estamos no final do ano, olha como é que passou rápido. Olha, meu filho, minha filha tinha... como passou rápido, antes já era um bebê, agora já um homem, já uma moça, né? Passa rápido. Esse tempo que nós não temos como controlar, que nós não temos como medir, calculá-lo, é o chamado Kairos. É o tempo de Deus. O tempo dele não é o nosso tempo. Um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos. Então Deus ele não tem segunda, quarta, sexta. Ele não tem isso. Ele age no tempo da forma que ele entende, na forma que ele criou. Então o Kairos ele está relacionado a isso. Esse tempo que todos sentem passar rápido. Né? É uma prova do que de fato é o Kairos. Porque falar do Kairos não se há muito entendimento quando você lê, né? Quando você vê a letra. Mas quando você sente, opa, realmente esse tempo aí é um tempo diferente. É algo que eu sinto que passa muito rápido. E vocês sentem que está passando tudo muito rápido? Vocês já perceberam isso? Como é que as coisas estão acelerando? Como é que o tempo está passando rápido, mais do que outrora? Principalmente os mais antigos. Não tinham tanto esse sentimento, não. Hoje, você sente mais isso. Estou enganado? Vocês podem sentir isso. Porque antigamente você não sentia muito essa... Nossa, meu Deus do céu, como é que as coisas estão passando rápido?
Por que a gente fala isso? Porque não existia isso. Vamos dizer assim, porque nós não sentíamos isso. O tempo de Deus está próximo. Mais uma vez, o tempo de Deus está próximo. Se a pessoa crê ou não crê, isso não muda o fato de que o tempo está se aproximando. Ah, eu não creio que Jesus vai voltar. Você tem a liberdade para isso. Ah, Jesus já está mais de 2000 anos e não volta. Já ouviram isso? Tem mais de 2000 anos, até hoje Jesus não voltou, porque o tempo não é nosso. Se a gente for contar cronologicamente, realmente está demorando. Mas Deus tem o tempo dele dentro do Kairos. Por exemplo, Deus tem 2000 anos para nós. Para ele pode ter 2 dias, 3, 4, não sei. Mas ele é dono do tempo. Então, se prepare, porque o tempo está próximo. E isso não muda o fato de quem não crê. Deus não vai mudar o plano dele, Deus não vai deixar de ser Deus porque alguém deixou de crer, porque não está preocupado. Ele vai continuar agindo na história, ele vai vir, ele vai tomar a sua igreja para si, e a gente vai vamos viver em moradas eternas. Eu e você. Todos que estão dentro dessa sala. Iremos nos encontrar com o Senhor um dia. Ele está próximo, então persevere. Não desista. Continue firme no seu propósito. Não se lamente. Não fala, eu não consegui, meu passado. Esqueça o passado. Esqueça o que aconteceu lá atrás. Acabou. Você é nova criatura em Cristo Jesus. Não deixe que nada e ninguém tire o foco do reino sobre a sua vida. As pessoas podem falar o que for. Se Deus esqueceu o seu passado e jogou no mar do esquecimento dele, não vai lembrar mais, por que nós ficamos toda hora puxando o passado para a nossa vida? Se Deus mesmo já esqueceu. Então, busque o seu futuro. Busque aquilo que Deus preparou para a sua vida. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Deus, nesse último mês de setembro, agora já estamos em outubro, aconteceu algo fantástico na minha vida, dentro de mim. Um estalo que deu, não sei o que. Na verdade, eu sei que foi Deus. E não tenho outro argumento, outro pensamento em dizer que não foi ele. Foi ele. E interessante que foi com uma pessoa que não... E Deus usa quem ele quiser, né? Deus usa quem ele quiser, da forma que ele quer, aonde ele quer, o vento sopra onde quer. De uma pessoa que não é crente, e que me deu uma motivação, que deu um estalo aqui dentro e aqui. Eu não parei de sonhar. Eu continuo sonhando e agindo e buscando os meus sonhos. Porque eu sei que Deus tem o tempo dele, eu sei que ele tem um tempo na minha vida e para a vida de cada um de nós, então a gente não pode ficar se murmurando achando que a vida que a gente de repente está vivendo é isso aí. É só isso aqui, tudo tranquilo. O coronavírus está aí, tá tudo muito mal, tudo complicado, e não vai passar. Tantos argumentos negativos. Irmãos, libere e jogue fora palavras negativas sobre a sua vida. Antes eu falava assim, eu estou com 41. Minha filha fez 1 ano e 5 meses. Eu estava falando assim, eu acho que eu não vou ver os netos da minha filha, não. Olha o que eu estava falando. Eu acho que não vou ver não, vou ficar muito velho, eu sinto, olha só. Que isso, cara? Eu estou jogando palavras de maldição para minha vida? Na minha própria vida? A boca, ela tem um poder muito grande, as palavras têm um poder muito grande, correto? Imagina de um cristão que profetiza sobre a sua própria vida ou a vida de alguém. Né? Então tem que profetizar para ela palavras de bênção para a minha vida. Não, eu vou ver sim. Vou estar capenga, com bengala, tudo mais, mas eu vou ver meus netos. Vou ver minha filha se casar, vou ver ela se desenvolver, vou ver ela fazer faculdade, vou ver. Então nós, às vezes, colocamos em situações que nós mesmos nos colocamos em certas situações. E sem necessidade não, porque essas coisas estão tudo na nossa cabeça, sabe? São setas lançadas pelo demônio na nossa cabeça, pensamentos negativos, e a gente acaba absorvendo aquilo e não percebe. Não percebemos isso.
Então, qualquer pensamento que você tem ao contrário daquilo que não é de Deus, calma, esse pensamento aqui é um pensamento que... Então, isso não é de Deus. Não é Deus que mandou isso para mim. Ó, pensa ao contrário, pensa que você não vai conseguir, pensa que você é um derrotado, pensa que você já está velho, pensa... Enfim, não é Deus que coloca isso na sua cabeça, na nossa cabeça, não é. São dardos inflamados do inimigo. Então, blinde sua mente, seu coração, falando: eu vou conseguir alcançar meu objetivo, eu vou alcançar o reino dos céus, eu vou me doar, eu vou ser melhor do que eu, vou ser melhor pai, vou ser melhor filho, vou ser melhor esposo, vou ser melhor marido, esposa, filho, filha, eu vou ser melhor, buscar ser melhor. Amém? Então, irmãos, entenderam até aqui essa questão do Cronos e do Kairos? Conseguiram perceber aqui bem? Então, na teologia, ela passou a ser usada para descrever a forma qualitativa do tempo que não pode ser medido. É o tempo da oportunidade, livre de peso das cargas que passam e da ansiedade das coisas, relacionando isso ao Kairos, que acontecem antes do tempo. Ele se manifesta sempre no presente, instante após instante. Kairos marca o momento que se tornam inesquecíveis, ainda que tenham sido breves. Os gregos, vou colocar aqui, eles acreditavam que o Kairos poderia enfrentar o grande e cruel tirano Cronos. Eles tinham uma ideia de que existia um gigante Kairos e um gigante chamado Cronos. E sempre quem vencia, que era do bem, era o Kairos. O Kairos era o gigante do bem. O Cronos era um tirano. Se você vê filmes de mitologia grega, jogos, algumas coisas assim, tem sempre o Cronos, ele é o vilão da história. Né? Que legal, olha que interessante, né? O pensamento grego. Olha que interessante isso. E é verdade. Fica ali o Cronos, né? o Kairos e o Cronos lutando entre si. Né? Nós, por exemplo, vou dar um último exemplo aqui para a gente avançar. Mais um exemplo é que o dia a dia, tenta roubar esse tempo que é o tempo de Deus. Às vezes as pessoas trocam isso, né? O trabalho impede da gente estar na igreja, impede da gente estudar, impede da gente jejuar, não tem tempo, muita correria. Olha aí, o Kairos, o Cronos. O Cronos faz com que roube de nós aquilo que nós devemos dar a Deus, muitas vezes. A gente trabalha muito, a gente faz muita outra coisa, então a gente está aqui em cima alimentando e adorando, né? Às vezes até sem perceber. Eu entendo que nós devemos ter responsabilidade, que os irmãos entendessem isso. Né? Às vezes realmente se torna muito difícil. Às vezes se torna difícil. Mas nós não podemos permitir que o tempo que nos sobra, muitas vezes, que nós temos, também sejam roubados. Não, agora que eu tenho tempo aqui, eu vou... Não vou ler a Bíblia, não vou descansar, eu vou abandonar tudo. Aí, às vezes, a gente tem aquele tempo ali que pode ser aproveitoso para nós nos consagrarmos e buscarmos a Deus, permitimos que o Cronos, ele também roube esse Kairos, tente atacar esse Kairos. Tá certo? Vamos avançar aqui, mas algumas perguntas que vocês queiram fazer até aqui, nesse momento? Então, próximo tópico é mordomia do domingo. Mordomia do domingo. A palavra domingo, na sua revista, provém do latim dominicus, de dominus, de dominus, na verdade, Senhor, e significa relativo ao Senhor, ou seja, do Senhor. Portanto, dia do Senhor. Tá? Para entendermos melhor este assunto, precisamos comentar a respeito da controvérsia que há entre o sábado e o domingo. Eita! Isso aí é forte, né? Isso aí é um debate muito grande e muitos se perdem nessa questão. Poxa, aliás. É guardar o sábado ou guardar o domingo? Teve pessoas que com nomenclaturas e uma responsabilidade grande na igreja,
Que já me perguntaram, aliás, qual é o problema do sábado? Se adorar o sábado é pecado? A gente tem que adorar no domingo ou tem que adorar no sábado? Porque nós sabemos do Shabat, né? O Shabat é o dia do sábado, que começa às 18 horas da sexta-feira e termina às 18 horas do sábado pelos judeus. Sempre foi assim. Jesus, ele cumpria com o Shabat, os discípulos cumpriam com o Shabat, por questões tradicionais e costumes da época, né, entre os judeus. Até hoje, o Shabat, ou o sábado, é guardado pelos judeus, né, em Israel. Se você vai a Israel, você vê até os elevadores, eles não apertam os elevadores. Os elevadores já são programados para eles se movimentarem sozinhos ali e parar no andar que a pessoa quer, né? Então você não pode ter trabalho nenhum. É um momento de confraternização entre a família, os amigos. Eles fazem uma mesa com velas e alimentação, e ali ficam se alegrando e adorando a Deus, né? Adorando e consagrando o sábado ao Senhor. Então, nós devemos adorar o sábado ou o domingo. A primeira razão para que os crentes guardavam o domingo foram as primeiras manifestações de Jesus. Pois sua morte, o Espírito Santo foi derramado no dia do Pentecostes, no dia do domingo. Os cristãos se reuniam nos templos apostólicos nos domingos para orar, jejuar, celebrar a ceia do Senhor, além de ofertar e pregar, como a gente faz nos dias de hoje. Então, existem muitos testemunhos na história a respeito dessa questão. Livros de pessoas que viveram próximo aos séculos ou viveram no próprio século, que relatam como os cristãos agiam, qual era o dia que eles entregavam a Deus. Então, além dos testemunhos da história da igreja, dos pais da igreja, tais como a carta de Barnabé, datado no ano 100 depois de Cristo, tá? Inácio de Antioquia, datando o ano de 107 depois de Cristo, Justino Marte, datando do ano de 145 depois de Cristo, Bardazenes de Edesa, no ano de 170 depois de Cristo, Orígenes, no ano de 225 depois de Cristo, Anatório de Laodiceia, 270 anos depois de Cristo, e Cipriano de Cartago, 300 anos depois de Cristo. Você vê que os tempos que estão aqui, 100 anos, 145, 107, são muito próximos. São muito próximos, porque isso sucede à data da morte de Cristo. Ou seja, 100 anos depois. 145 anos depois. É muito pouco tempo, gente. É muito pouco tempo. A história do Brasil tem 500 anos. Nós encontramos hoje documentos, se você for a Petrópolis, você consegue encontrar documentos, artefatos de Dom Pedro, né, de toda a família real. Né? É Petrópolis ou Teresópolis? Gente, eu sempre confundo Petrópolis com Teresópolis. Deus, sangue de Jesus tem poder. Eu nunca consigo... É Petrópolis é um lugar, Teresópolis é outro. Mas eu sempre confundo. Não, vou para Petrópolis. Não, aliás, você foi para Petrópolis, você foi para Teresópolis. Ah, vou para Teresópolis. Não, aliás, é Petrópolis. Putz! Não dá certo esse negócio de jeito nenhum, cara. Jesus misericórdia. Mas, enfim, está lá, tá? Esses documentos dentro do museu, relatando aí algo que aconteceu há 500 anos, e a nossa história. Aí. Agora, você imagina 100 anos, 145, né? Você vê que tem pessoas que têm 100 anos de idade. O avô da minha esposa tem 92 anos, quase 100 anos de idade. 92 anos de idade, a gente acredita que ele vai até os 100, porque o velhinho é bem ativo, dirige, faço não. Mas 92 anos de idade, aí ele viu a história lá atrás e contou. Agora você imagina, se ele tivesse nessa época, ele tivesse visto Cristo com 92 anos de idade, viu os discípulos, viu pessoas e contou a história. Então é muito próximo algo relatado a respeito do que acontecia naquela época. Tá? Então, o dia do sábado. A palavra do sábado é procedente do hebraico e significa descanso. Esta é a ideia fundamental da palavra no fato de ser o sétimo dia, né, que Deus descansou.
Segundo o pastor Enéas Togini, há 3 sábados na Bíblia. O primeiro, o edênico, universal, que Deus instituiu ao cessar as obras da criação, mostrando que o homem deveria ter um dia para descansar das suas atividades e dedicá-lo ao Senhor. O segundo é o legal, o 7º dia. O judeu da Bíblia, o de hoje, guardam este dia. O terceiro, o cristão, primeiro dia da semana, dia em que Deus completou o ano da redenção com a ressurreição de Cristo, onde Jesus morreu, foi preso na sexta e morto. Aí passou-se o sábado, no domingo ele ressuscitou. Então, se guarda o domingo também, principalmente, na verdade, por conta da ressurreição de Jesus. Tá, aliás, ok, beleza, mas e aí? O sábado é pecado? Você adorar o sábado? Bom, quem faz muito isso são quem? Quem é que adora, que guarda o sábado? Qual é a religião que guarda o sábado? Deus. Quem? Metodista do 7º dia. Adventista. Adventista. Isso, os adventistas do 7º dia, eles guardam o sábado. Tá? Existem linhas dentro do adventismo, algumas que são mais voltadas a Ellen White, que é a profetisa, que trouxe alguns entendimentos, alguma doutrina para o adventismo, já há alguns anos atrás. E ela teve algumas visões, teve algum entendimento, que ela foi ali passando de geração para geração essa questão da visão adventista. E existe uma parte do adventismo que não é tão, vou dizer assim, tão adepto a essas ideias. Eles respeitam tudo mais, mas seguem um caminho mais coerente dentro da palavra de Deus. Mas guardam o sábado. O que eu quero dizer? Por exemplo, tem parte do adventismo, eu posso até dizer que são ortodoxos, fundamentalistas, que acreditam que o sábado, se você não guardar o sábado, você não será salvo. Não. Nossa religião é a única certa, é dessa forma mesmo, tá? Dentro do Evangelho, porque nós guardamos o sábado, e se não guardar o sábado, não há salvação. Existe uma outra parte que guarda por motivos pessoais, da guarda do sábado, porém não julga quem não guarda e acredita que nós estaremos no mesmo lugar, no reino dos céus, adoramos o mesmo Deus, e independente de se guardar o domingo, independente de se guardar o sábado. Eles não refutam isso, muito pelo contrário, respeitam, caminham junto, mediante o mesmo pensamento relacionado a Cristo, mas guardam o sábado. Então, desta forma, dessa segunda opção que eu dei, não existe nenhuma, como é que se diz? É permitido, vamos dizer assim. Não tem nenhum problema. Não é pecado. Não é pecado. Pô, aliás, então se eu hoje, eu vou domingo à igreja, vou cumprir com o evangelho, vou fazer que o nosso domingo seja guardado da mesma forma, vou ceiar no domingo, mas se eu guardar o sábado? Se eu guardar o sábado eu não vou querer trabalhar, sábado eu vou querer tirar o dia para adorar a Deus. Vou tirar o dia para estar em comunhão com a minha família, glorificar a Deus no dia como os judeus fazem. Eu posso, sem problema. Sem problema algum. Eu não vejo problema algum alguém guardar o sábado, se o sábado não for peso para alguém. Se o sábado for pesado para si, e você colocar esse peso sobre alguém, como eu disse aqui de exemplo, se você não guardar o sábado, você vai para o inferno. Já foge totalmente do que é cristão. Foge totalmente. Então a gente precisa ter muito cuidado nesse ponto. Não, as pessoas guardam o sábado, aceita. Não é assim que funciona. Existem algumas ramificações aí, alguém que tem entendimento diferente dessa questão. Eu trabalhei com uma pessoa, um companheiro de trabalho, o cara ele só falava do sábado. O tempo todo era o sábado. Se não aguardasse o sábado,
é inferno, está pecando, está errado, tem que seguir a lei. Então, se você viver pela lei, se você quer viver pela lei, viva pela lei. Viva por ela. Né? Então, assim, pela lei você vai ter que se salvar por ela. Então, você não pode riscar nada do que está escrito ali. Se você vive pela lei e pela graça, aí é outra história. Você vai errar, você nunca vai acertar toda a lei. Sempre vamos cometer um erro mediante a lei. Mas aí vai existir a graça de Deus. A graça de Deus, ela cobre isso. Ela entende que nós somos pecadores, limitados, e que nós em certo momento, erramos, mas que Deus nos dá a oportunidade de nos redimir e voltar a acertar a lei. Agora, aquele que não quer viver pela graça, quer viver somente pela lei, então viva pela lei. Tem que viver tudo, não é só o sábado. Porque não vai ser o sábado que vai te salvar. Né? Então, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que fala isso. Tá? Deixa eu procurar esse texto aqui, para me passar para vocês aqui com precisão. Eu não lembro onde está. Vamos lá. Se vocês puderem me ajudar aí também. Viver pela lei, alguma coisa assim. Pela lei. Deixa eu ver se está aqui em 1 João. 1 João não, João capítulo 1. Vamos ver aqui. João capítulo 1. João capítulo 1, verso 17. Deixa eu ver aqui. Ó, lê lá, abrindo João aí comigo? Abram João comigo lá, João capítulo 1. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Percebem? Perceberam isso aí? Então, todos nós cristãos concordamos que somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Está em Efésios capítulo 2, verso 8. Se nós estamos debaixo da graça, isso significa que não estamos mais subordinados às ordenanças da lei de Moisés. Se realmente não estamos sob o regime da lei, porque muitos cristãos ainda se submetem à ordenança da lei e sofrem carregando pesados fardos sem entender o que está errado. Por que muitos abandonam a fé? Então, existem doutrinas que botam muito peso sobre as pessoas. Vamos lá. Dentro tem religião. Antigamente era muito assim. Né? A mulher não pode se cuidar, não pode passar um batom, né? Tem que deixar o cabelo crescer. O varão não pode botar uma roupa exposta, tem que estar tudo alinhado com uma blusa até, né, cobrindo os braços. A mulher não pode expor os joelhos, né, o ombro, o cabelo tem que estar sempre grande. Antigamente era pecado cortar o cabelo. Lembram disso? Quem conhece essa história aí, na igreja pentecostal, na Assembleia de Deus, tinha muito isso na época. E ainda, até hoje ainda existe igrejas assim. Até hoje. Não podia cortar o cabelo. A pessoa ia com o cabelo lá no chão, entrava por livro do recorde, do Guinness, o maior cabelo do mundo, mas não podia cortar. Né? Então, assim, isso é um peso que se coloca sobre as pessoas. Muitos se desviaram da fé por conta desses pesos. Alguns se adaptaram. Não, eu fico de boa. Eu gosto de usar essa roupa, me sinto bem. Amém. Isso aí é muito da pessoa também.
a gostar de ficar daquela forma. Né? Você encontra muitas irmãzinhas na rua com aquela roupa, né? Coque até hoje, toda vestida de azul ou de verde, né? Com aquele roupão mesmo. Já é de uma igreja específica e elas se sentem bem com aquilo. Tem irmãos e irmãs que se sentem bem. A gente não tem que julgar isso. Não, me sinto bem assim, eu sinto que a minha santidade vem através da minha vestimenta dessa forma, do meu corte de cabelo. Mas existiam pessoas que não, a grande maioria se desviou da fé por conta de pesos que eram colocados por falta de interpretação bíblica ou por questão de interpretação bíblica de acordo com a sua vontade para poder controlar uma respectiva igreja. Né? Era assim que os fariseus faziam. Era assim que os sacerdotes faziam. Eles usavam a lei para controlar o povo. Né? Engraçado que a lei ela sempre foi usada para controlar as pessoas. Na época, você pode ver para a história da igreja, Roma ela usava a palavra de Deus para controlar o povo. Se as pessoas não dessem indulgências, se as pessoas não pagassem impostos ao rei, elas iriam para o inferno. E o medo de ir para o inferno, naquela época, era enorme. As pessoas tinham um medo absurdo de ir para o inferno. Porque eles viam com as imagens, a Igreja Católica dominava todo o conhecimento, pinturas, receitas de remédio, livros. Ninguém tinha acesso a isso. Só quem tinha acesso a isso era o rei. Né? Era a corte, eles que tinham acesso a isso. Agora, a parte mais simples, elas não tinham, muito pelo contrário, se elas buscassem isso, eram consideradas bruxas, eram considerados heréticos, rebeldes, eram mortos, eram queimados, enfim, de várias formas. Então não podia. Então, quando ele chegava com imagem de pintura, aquelas pinturas que as pessoas não tinham acesso, coisa nova, imagina as pessoas para chegar com índios, com imagens, bonecos, imagina, com um monte de boneco no meio dos índios. Ó, esses daqui são isso. Os índios vão ficar, né? E vão achar aquilo incrível, que nem você pegar um celular para uma tribo que nunca viu um celular, você pegar um celular aqui, ó, aí liga o celular, né? Vai ficar, nunca viram isso. Então fica fácil de manipular. Inclusive aqui no Brasil aconteceu isso, na época que os índios ainda residiam no país, na época da escravidão, né? Depois que os índios tentaram ser escravizados. 8h45. Obrigado pela informação, tá? 8h45. Viu? Então o tempo está. A hora está avançando aí, temos 15 minutos. Manda um abraço para ela aí, seu Paulo. Então, assim. Valeu, obrigado. Amém, meu irmão. Então, assim, aqui no Brasil tem um museu que mostra essas imagens, na época, eu estava falando aqui na época da escravatura, da escravidão, que os índios deixaram de ser escravizados porque não conseguiram, os portugueses não conseguiram escravizá-los, aí passaram a escravizar os negros. Então, nesta época da escravidão, para evangelizarem os índios, eles usavam imagens. Na verdade, isso um pouco antes da escravidão, tá? Eles estavam tentando evangelizar os índios. Essas imagens existem, sabe aonde? Até hoje, que foram utilizadas na igreja de São Francisco da Penitência, no Largo da Carioca. Quem vai no Largo da Carioca e olha para cima, vê aquela igreja ali de São Francisco, né? Ali é um mosteiro de São Francisco da Penitência. Eu fiz curso de turismo no Rio de Janeiro, na Rua das Marrecas, ali no centro da cidade, e eu visitava todos esses pontos turísticos. O meu foco, quando eu pretendia trabalhar com turismo, era a parte religiosa, eram igrejas. Então eu estudei muito dentro das igrejas. Eu ia sozinho para essas igrejas, ficava fazendo anotações, tirando fotos, estudando, para poder mostrar para as pessoas que viessem as igrejas do Brasil. Né? E ali é uma igreja extremamente assim, fantástica em termos de construção, de arquitetura. Ela é linda. Ela é linda. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de entrar na igreja católica, gente, não tem problema nenhum. Você visitar algo histórico do Rio de Janeiro, conhecer as igrejas católicas, não tem problema algum. Tá? Você não vai lá para adorar a imagem, você vai lá para visitar. E é um local histórico. Lá dentro tem essas imagens. Tem as imagens dos bonecos, que é apóstolo João, Pedro. Eles fizeram os apóstolos para
catequizar os índios. Tá? Então fizeram isso para evangelizar os índios, e essas imagens estão lá até hoje. Né? Então, deixa eu aqui para não me perder, porque eu estou tentando lembrar a palavra catequizar, e acabei me perdendo aqui. Né? Capítulo 15 que foi, né? Foi 15 que a gente leu, não? Foi qual o texto? 17. 17. Então, se vier pela lei, tem que morrer pela lei, tem que viver por ela. Às vezes Jesus, pela graça, nos ensinando que nós devemos seguir a lei, mas devemos também viver pela graça, porque senão fica pesado sobre nossas vidas. Colocar peso. Então, era isso que eles faziam na época, colocar peso sobre essas pessoas, e esse é o que muitas igrejas até hoje fazem. E muitos cristãos, né? Mesmo que você não tenha a igreja com essa característica de botar peso sobre as pessoas, mas existem cristãos que te botam peso. Né? Botam peso sobre uns pelos outros. Não, mas você tem que fazer assim. Não, se não fazer assim... Você faz a sua forma, que eu faço da minha forma. É bom não discutir. É por isso que o conhecimento, a falta de conhecimento, tem feito o povo perecer. Falta de conhecimento faz o povo perecer. Você, quando pega o conhecimento, você enxuga esse conhecimento, retém o que é bom, joga fora o que não presta, fica com as informações, alinham ela nos seus pensamentos. Se tiver alguma coisa que não está sendo alinhada com a sua igreja, com os pensamentos dos seus pastores, né? Você tem que ver, você tem que olhar para a Bíblia se estão fazendo o que está sendo feito. Então, o pensamento, como a gente estava falando lá, o pensamento dos apóstolos, cabeça de Cristo, doutrina do Senhor, a gente fala um pouco sobre isso aí. Se não tiver de acordo, aí é outra história. Então você não tem que, aí você tem que refutar. Calma aí, isso está errado. É isso que a palavra fala. Ela não está falando isso aí não, então não está legal. Existem paralelos. Existe o homem que às vezes comete um erro, fala uma coisa, outra aleatoriamente, solta alguma coisa boba, mas que é do homem, e coisas que o homem tenta colocar dentro da igreja. Né? Vai botar um candelabro no altar, a arca da aliança no altar, vai ficar pedindo dízimo para tudo, trízimo. Agora tem até trízimo, né? Tem trízimo, tem mais dízimo, tem trízimo. O pessoal fala que tem que dar mais do que 10%. Né? Você tem que dar a sua casa para ofertar. Você dá a sua casa que Deus vai te dar 2 casas. Sim. Irmãos, isso aí já são coisas que, calma aí, isso uma coisa está errada. Isso está errado, isso aí eu não vou seguir. Respeitamos a posição dos irmãos. Tem gente que a cabeça é atolada e não quer saber, ela está cega naquele momento. Então, deixa que a sua vida vai mostrar. Sua vida vai mostrar, sua vida vai mostrar. Aquela pessoa tem um entendimento, amém. Não nem discute, não discute. Você tem esse pensamento? Amém. Não, glória a Jesus. Deixa ela. Se você fala, não, mas ó, a Bíblia não está dizendo que... Às vezes a gente quer tentar mostrar, enfiar na cabeça de alguém que não quer ouvir. E a gente às vezes se aborrece. Meu Deus, que pessoa ignorante, que pessoa... Meu Deus do céu. Deixa ele, deixa ela. Se ela está com aquele pensamento, uma hora, ela vai soltar. Olha, eu aprendi tanto com você, sabe? Olha, Deus tem usado tanto a tua vida para me abençoar, glória a Deus. Aí. Isso tanto para crente como para não crente. Pregue o evangelho. Se for necessário, use palavras. Isso é uma coisa que eu tenho para mim e não me afasto disso. Então, queridos, a mordomia do domingo está relacionada a isso. Então, a mordomia do corpo. Vamos aqui, caminhando para o final. Mordomia do corpo. Tá? O corpo é a estrutura física do homem. Ele foi criado por Deus com cuidado especial ao criar as demais coisas. Disse, haja. Quando, porém, criou o homem, formou do pó da terra, soprou-lhe nas narinas, dando assim o fôlego de vida. O salmista Davi disse, eu te louvarei, porque de um modo admirável e maravilhoso fui formado. Então, tem muita coisa relacionada a isso aqui. Muita coisa, que a gente não vai ficar preso a isso, mas eu vou falar algumas coisas aqui resumidamente para vocês. É que eu falo, ó, vamos lá. Existe uma questão, a gente está falando aqui de ortodoxia com relação à lei.
existiam alimentos que eram, isso não está dentro dos 10 mandamentos, mas existiam e existe até hoje alimentos que Deus orientou o povo, mediante a lei de Moisés, isso está dentro da lei de Moisés, não está na Bíblia, mas está na Torá, de alimentação que as pessoas têm que ter. Você vê que Deus ele fala um pouco disso com relação a alguns animais que devem se alimentar. Né? Ele fala de répteis e tal, você não deve comer, aquele tal. Ele vai direcionando as pessoas ali que tipo de alimentação eles deviam ter. Então, o cuidado com o templo do Espírito Santo está relacionado a muita coisa. Tá? A alimentação é uma delas. Se você hoje, por exemplo, minha mãe ela sofre de diabetes. Se minha mãe, mas é brando, né? Eu não sei falar muito bem isso, mas ela não é nada muito, não é aquela parte mais negativa da diabetes, vamos dizer assim, né? Que existe estágio dentro da diabetes. Dela não é grave, mas não é tão grave assim, pode tomar insulina, essas coisas não. Mas enfim, ela tem que ter restrições com relação a doce, essas coisas. A pessoa que é diabética tem que ter restrições, assim como é hipertenso, assim como, né? E quem não tem nada disso precisa se cuidar para não obter esses tipos de doença e aí ter que ter mais cuidado. Então, a gente sabe que tudo que a gente come hoje é para nos prejudicar. Né? Você vai no mercado, as comidas são todas, você tem os fast food quando você não come, né? Você tem um monte de coisa para comer. Não estou dizendo que eu não como, tá, gente? Eu não sou... aliás, é santo total na comida. Tá bom. Ontem eu comi uma pizza aqui maravilhosa, e tomei um refrigerante ontem. Mas assim, eu penso que a gente tem que ter um cuidado com isso. Porque às vezes a gente fala assim, as pessoas estão ali com doença, as pessoas estão com uma doença, não se cuidam, ou então às vezes está muito acima do peso, a pessoa tem, sei lá, 70, tem 1,70 m, está pesando 100 e poucos quilos. Gente, já está virando uma doença. Ou já virou uma doença. Então, às vezes a gente se permite certas coisas na nossa vida que vêm nos contaminar. E aí, quando nós vemos, estamos doentes. Seja de obesidade, seja de algum tipo de doença crônica, entre outras. Né? Então, o alimento também é algo que a gente precisa controlar, porque isso, nós somos o templo do Espírito Santo. Se nós somos o templo do Espírito Santo, o templo tem que ser cuidado. Precisamos ter uma boa alimentação, precisamos fazer dieta, fazer regime. Se você quer fazer um regime, fazer uma dieta, perfeito. Quiser ir lá para a academia, treinar comigo para poder ficar magrinho, show de bola, vou te receber muito bem. Mas a alimentação você controlar. Você todo dia toma um refrigerante, é isso que eu quero dizer. Todo dia eu tomo refrigerante, então para de tomar refrigerante todo dia. Vai diminuindo o refrigerante, se um dia até puder cortar. Não faz problema nenhum você tomar um refrigerante uma vez, uma pizza, hoje eu vou chutar o balde, não tem problema nenhum. Mas você manter uma alimentação saudável, fazer exercícios, buscar cuidar de você, cuidar do seu corpo, isso é necessário, gente. É preciso fazer isso. É necessário fazer isso. Eu tenho um exemplo aqui. Júlio, tira o teu microfone, por favor. Libera teu microfone aí, Júlio. Sim, Elias. Tá vendo esse senhor aí? Júlio. Júlio, tá com quantos anos, Júlio? 52. Júlio está com 52 anos. Júlio hoje, o Júlio é faixa roxa de jiu-jitsu na nossa academia. Ele faz jiu-jitsu com a gente. Hoje ele é um dos nossos... está em formação como professor, porque ele é auxiliar da gente na academia, onde ministra para as crianças na parte da tarde. Agora nem tanto, porque a gente está começando a desenvolver isso novo, a academia está retornando. Mas ele é o responsável, junto com o Marcelo, né, que é um outro também que está abaixo dele como faixa, como graduação, que ajuda as crianças na academia. Júlio estava com câncer. Júlio tinha câncer. Júlio passou por várias situações na vida dele, difíceis com relação ao tratamento do câncer. O Júlio hoje, assim como algumas pessoas que têm testemunho aqui, o Júlio é curado. O Júlio está curado pelo poder de Deus. E o que ajudou muito o Júlio em toda a questão psicológica e física foi o jiu-jitsu. Júlio, eu gostaria que você, com poucas palavras, falasse aqui. Eu estou falando por você, eu gostaria de falar um pouco desse testemunho de você aqui, mas eu gostaria que você falasse com poucas palavras, porque o nosso tempo aqui falta 5 minutos. Se você puder falar, resumir isso em 1 minuto, 2 minutos no máximo, falando para a gente como você hoje se sente com o exercício,
Fala pra gente aí. Sim, graças e paz a todos. Em 2013 eu cheguei diagnosticado com câncer de tireoide e fui submetido duas intervenções cirúrgicas. Operei a primeira quando veio o resultado da biópsia, veio a segunda. Aí operei a segunda, só que fiquei numa depressão, perdi o gosto pela vida. Aí fui apresentado na igreja que abriu uma academia de jiu-jitsu. Eu triste, cabisbaixo, o próprio mestre Les fez a minha inscrição, não depositou confiança em mim por causa da idade e tal, a performance física, que eu não iria ficar como aluno. E graças a Deus eu consegui superar tudo isso, a depressão, busquei mais a presença de Deus ainda naquele ministério, que é a equipe Judá Fighter, e hoje, graças a Deus, não vivo mais sem o jiu-jitsu, sem a presença dos irmãos. Muito obrigado pela oportunidade. Amém. Você vê que quando o Júlio chegou, ele chegou ali com uma aparência muito... Eu olhei para ele e falei assim, eu acho que ele não vai aguentar. Acho que ele não vai aguentar. Eu acho que ele... Não cheguei a expor isso para ele, mas ele percebeu. Né? Meu irmão, vou fazer a sua inscrição e tal. Não dei muito crédito. Hoje aí, faixa roxa de jiu-jitsu, né? E hoje conseguiu aí, hoje nos ajuda muito na academia. Tá? Então, irmãos, a gente precisa cuidar da nossa vida, precisa cuidar do nosso corpo. Muitas vezes um exercício é um milagre. Você sabia disso? Um exercício é um milagre. Pastor Marcelo, podem perguntar a ele. Pastor Marcelo sofria de dores absurdas nas colunas, nas costas dele. Absurdo, foi que eu não conseguia se abaixar. Falei, pastor, vamos fazer o jiu-jitsu, pastor. Pastor, faz o jiu-jitsu comigo. O senhor vai desenvolver. Eu estou fazendo aqui minha propaganda, tá? Aí eu falei, faz o jiu-jitsu comigo, faz comigo. Aí ele, tá bom, vou fazer. Comprou o kimono, começou a treinar à tarde comigo ali, no momento dele lá, quando ele saía da igreja. Mas aí à tarde a gente fazia ali o treino. E foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando. Hoje, o pastor Marcelo também é faixa roxa. O pastor Marcelo, agora, se eu não me engano, é terceiro grau da faixa roxa, está quase indo para a faixa marrom, ou seja, falta pouco o pastor Marcelo pegar a faixa preta. Falta pouco. Bota aí, é pouco, mas a gente pensa assim, 4 anos é muita coisa. Passar rápido, passar rápido. Então, assim, falta pouco tempo, assim como o Júlio também. Então, assim, você vê. Aliás, ó, ele até falando no altar isso, eu estou curado. Não sinto mais dor nenhuma nas minhas costas. Nenhuma. Então, o exercício, a alimentação é importantíssimo para nós. Eu falo isso para vocês, mas eu falo isso para mim também. Quando eu falo para vocês, eu estou falando para mim também. Então a gente precisa cuidar do nosso corpo nisso. Aliás, piercing, furar a orelha, essas coisas todas, tudo mais. Existem, gente, se você olhar no YouTube, se você olhar no Google, batom, né, maquiagem, se você olhar no Google essas coisas, você vai ver cada postagem, cada artigo falando a respeito de certas coisas. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Porque às vezes tem até uma pessoa um homem de Deus até, inclusive, conhecido, e que tem um entendimento bem bacana do Evangelho, que são exemplos para a gente, mas que tem um pensamento dele, que ele entendeu dessa forma. De forma que isso deixa a gente um pouco... Calma aí. A gente precisa olhar no contexto do que a palavra está dizendo para a gente, pelas entrelinhas, para podermos entender. Como eu disse, Deus ele não bota peso, fardo em ninguém. Não bota peso, fardo em ninguém. Irmãos, existe muita coisa aqui, nós somos pessoas maduras, nós somos pessoas adultas, somos pessoas inteligentes. Então, poxa, você não vai ficar com uma barba desse tamanho assim, tudo bem que hoje tem moda, né, o cara botar a barba, mas hoje tem um cuidado com a barba, né, o cara hoje vai para o barbershop, usa creme, bota, né? Agora imagina uma pessoa com a barba desse tamanho, que não limpa a barba direito, né? Vai ficar com a barba, tem até piolho na barba, e não corta porque estão dizendo que no Evangelho não pode cortar a barba. A mulher não pode fazer o buço porque o buço não pode, tem que deixar. Imagina uma mulher de bigode. Gente, é complicado, né? Ela não pode cortar porque o Evangelho não pode. Então, existem coisas exageradas e existem coisas que tem que ter um equilíbrio. Ok, vou botar um piercing aqui, aliás, no meu nariz. Bota.
Aliás, eu vou botar outra aqui. Eu vou botar outra aqui. Né? Agora eu vou botar outra aqui. Vai ver que a cara tá cheia de pinça, só tá pinça, tua cara sumiu. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Aí o cara vai, vou botar um brinquinho aqui, aliás. Cara, não é muito legal o homem botar brinquinho, não, acho feio. Mas se quiser botar o brinco, bota, varão. Bota um brinco aí. Daqui a pouco o varão aparece com um largador. Daqui a pouco tá desse tamanho, já viu aquelas orelhas? Parece até o índio Guarani. Imagina o cara chegar na igreja com um buraco daquele tamanho. Se a pessoa ela já vive para um evangelho. Tem gente, ainda tem isso, tem gente que tem um ministério, tem pessoas que evangelizam roqueiros, né? E o cara já é cheio de tatuagem, pá, pescoço até aqui. Ele veio de uma classe de roqueiros, uma pessoa ali de conto de moto, aquelas coisas, né? Ele já veio dali, ele já sabe aquele submundo que aquelas pessoas vivem. Opa! Então Deus me resgatou para resgatar essas pessoas. Ela tem esse entendimento. Ela não vai carimbar mais de tatuagem. Se carimbar mais de tatuagem, fazer tatuagem no olho, ela já está até aqui, ela já está até aqui de tatuagem. Ela vai enfiar mais uma cara. Não, ela vai fazer mais. Ela vai segurar a onda, vai manter as tatuagens dela, vai manter os piercing dela. Mesmo que ela esteja um buraco na orelha já, que ela teve antes, ela vai manter aquele buraco ali porque ela está naquele meio. Mas evangelizando Jesus, mostrando que Jesus o ama, independente de qualquer coisa. Vai falar a mesma língua que eles. Né? Um índio, quando ele é transformado pelo poder de Deus, ele deixa seus costumes? Não. Ele não deixa seus costumes. Ele continua usando cocá, ele continua usando os cordões dele, só que ele não adora mais Tupã, Guarani, ele não adora mais isso. Ele não faz mais os trabalhos rituais de xamãs, ele não faz mais isso. Mas ele faz as danças dele, de agradecimento, mas aí voltado a Deus. Os costumes não mudam. Eles têm as tradições, os costumes deles não mudam. Né? Isso é cultural. É uma questão cultural. Ele vive aquela cultura dele. E aqui, irmãos, dentro de uma nossa perspectiva de bairro, existem culturas também. Na comunidade, numa comunidade, é uma cultura totalmente diferente das pessoas que moram no asfalto. Vocês concordam comigo? É uma cultura diferente. Então, cultura transcultural. Existe uma cultura internacional, tal, que transcende as fronteiras, e existe a cultura dentro do nosso próprio bairro, do nosso próprio estado, do seu próprio município. Existem culturas. Você sai daqui, você vai para a Barra, é uma cultura diferente. As pessoas vão na norte, as pessoas vão na sul. Olha como é que vai mudando de bairro em bairro, né? As questões culturais. Então a gente precisa analisar todos esses pontos. Tudo a gente precisa analisar. Tudo a gente precisa se reter para nós não cometermos erros graves, para nós não julgarmos demais, não cometermos erros absurdos. Então a gente vai cometer erros, mas a gente precisa ter uma sabedoria, entendimento, para que esse pensamento possam ser alinhados da melhor forma possível, para não falar demais, não agir demais, não ser incoerente. Então, por isso que a gente tem que ter muita paciência, irmãos. Tem que ter muita paciência com as pessoas. Precisamos ter muita paciência com os nossos irmãos. Claudinha, vocês vão para a igreja, né? Júlio? Sim, Liés, já estamos quase de saída. Tudo bem, sem problema, tá? Fiquem à vontade. Quem também for para o culto agora, também pode ficar à vontade, Fiquem tá? na paz. Na paz. Bom domingo, bom culto. Então, para terminar aqui, irmãos, a gente precisa ter esse entendimento. Entende o que eu estou querendo dizer? Porque existe pessoa que a gente tem que ter muita paciência. Porque a pessoa não tem o entendimento, então a gente, através da nossa vida, pode devagarzinho. Porque para desconstruir, para construir, dói. E nem todo mundo quer. É um processo doloroso de desconstruir. Eu, gente, por incrível que pareça, eu cresci, minha mãe sempre foi evangélica, e eu cresci escutando para fechar aqui, que a estrela, ela andava guiando os reis magos. Não foi assim que aconteceu. Eu cresci escutando que tinha uma vaquinha, uma ovelhinha ali no pasto, né? um burrinho. Tinha um monte de bichinho ali. Não tinha esses bichinhos lá, aliás. Poxa, não tinha bichinho. Fiquei tão chateado que não tinha vaquinha ali, cara. Sério, olha, eu já adulto. Jesus, misericórdia. Eu fiquei tão chateado que a vaquinha não estava mais lá, e o cavalinho, o camelo,
tinha até camelo. Poxa, caramba, cadê a vaquinha? Sério, mas eu estou brincando aqui com vocês, mas isso é uma verdade, porque para desconstruir e para construir dói. É um processo doloroso. Né? Você deixar valores que veio com você, da sua família, sua mãe, seu pai, enfim, alguém da sua família passou para você, e você, opa. Tem gente que para soltar aquele santinho, aquele Santo Antônio dela casamenteiro, é difícil, hein? Hoje eu estou engraçadinho, né? Aquele santo casamenteiro dela, é difícil. Até hoje vou manter meu santinho aqui, porque eu até hoje não consegui um marido. Não, esse santo aqui eu sei que... É a pessoa evangélica, mas ela não deixou o santo dela. Porque foi a avó que deu a ela, a avó se casou através daquele santo, a mãe se casou. Ela também precisa se casar com aquele mesmo santinho ali, que foi passado de geração em geração. Jogar fora, nem pensar. Né? Então você vê como é que é difícil essa desconstrução. A gente tem que respeitar isso. Né? Outro dia eu vi uma irmã... Eu moro nos fundos da igreja de Santo Antônio, hein, Elias? Olha aí, ó. Olha aí. É por isso que a sua família é grande, ó. Então, viu uma irmãzinha que eu estava na época agora nós voltamos isso, caminhada de fé, mas tem muito tempo atrás. Era uma senhora, ela chegou, acabou o culto, ela foi em frente ao altar, irmãos. Ela foi em frente ao altar, ela botou a mão assim no altar, ela encostou a mãozinha dela no altar assim, ela olhou para aquela vitral que tem, né? Antigamente não tinha aquele painel que a gente tem hoje ali. Aí ela olhou para lá, fazendo assim, encostava no altar e benzeu. Quer dizer, ela foi lá na frente do altar e benzeu a boca lá. Tal. Assim. Então, é uma questão cultural dela. É uma pessoa que eu já estava vendo ó, na igreja há bastante tempo. Nunca mais eu vi essa irmãzinha lá, uma senhora. Mas enfim, irmãos, entenderam aqui bem, brincadeiras à parte, mas existe muita coisa relacionada a isso. Né? E uma questão polêmica sobre tatuagem também, que eu não vou falar com vocês aqui agora, mas para frente a gente tem a oportunidade, vou deixar isso aí para vocês com gostinho aí, para a gente tratar isso depois de uma outra ocasião. Tá? Se vocês quiserem alguma informação a respeito disso no privado, passo para vocês. Agradeço a sua presença aqui em sala, tá? A cada um de vocês. Vou conseguir gravar essa aula pela glória de Deus, vou postar no grupo, e botar a questão para vocês responderem lá para mim. Tá bom? Alguma coisa que vocês queiram falar para fechar aqui? 10, graça e paz, um abraço a todos. Ô, Júlio, graça e paz. Deus acompanhe vocês. Amém, meus irmãos? Então vamos orar aqui para a gente fechar? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa aula, obrigado pelo Teu Espírito Santo ministrando nossos corações. Que possamos ter um domingo de paz, um domingo de bênçãos. E, Senhor, independente do sábado, independente do domingo, independente da segunda, terça, nós devemos Te adorar todos os dias em nossas vidas. O nosso coração deve ser um altar contínuo, com uma fonte, Senhor, com fogo aceso, Senhor, contínuo sobre nossas vidas, sobre nosso coração, para que possamos pregar a palavra, para que possamos, ó Deus, com as nossas vidas, ó Deus, mostrar, Senhor, a Tua face, que o Senhor venha nos diminuir para fazer com que o Teu nome cresça a cada dia. Toma, meus irmãos, em Tuas mãos, que o Senhor venha trazer o refrigério ao coração, venha renovar as esperanças, os sonhos, ó Deus, dê força, Senhor, para os Teus filhos, assim como o Senhor deu a Davi, Senhor, um espírito de guerreiro, um espírito de guerreira, Senhor, para que possa enfrentar o dia, Senhor, e vencer os gigantes que se levantam contra as suas vidas e que eles possam alcançar as oportunidades que o Senhor tem oferecido para eles. Os façam enxergar, abre os olhos, Senhor, e que o Senhor possa abençoar meus irmãos. Eu quero Te agradecer, Senhor, aqui, ó Deus, pela cura, Senhor, da Tânia, Pai, esposa do nosso irmão Paulo, que está em sala, e também uma irmã que foi curada do câncer. Senhor, em nome de Jesus, Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, em nossas vidas, pela vida da nossa irmã. Pai querido, eu Te peço também que o Senhor venha trazer o refrigério, Senhor, o coração, Senhor, da Bia e sua família a cada dia, ó Deus, com essa perda, Senhor, que o Senhor venha confortar, Senhor, esta família a cada dia, fortalecer, Senhor, e mostrar, Senhor, o que está, Senhor, diante deles. Pai querido, em nome de Jesus, eu Te agradeço pela vida de cada um que aqui está, por cada irmão, cada irmã. Abençoa os Teus filhos, os Teus servos nesta manhã. Para a glória do Teu nome Te pedimos. E em nome de Jesus Te agradecemos por tudo. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o Teu nome. Amém.
Amém, meus irmãos? Bom domingo para vocês. Deus abençoe, tá? Amém. Bom domingo, amados. Bom domingo. Bom domingo, irmão. Bom domingo, gente. Bom domingo. Amém. Bom domingo. Alô, São Paulo. Sim. Diga isso.